Aglaonema pictum tricolor. Conhecida, né? Embora conhecida entre nós colecionadores, não é somente da Aglaonema pictum tricolor que o rolê da coleção se faz quando o assunto é Aglaonema ou até mesmo Dieffenbachia. No episódio de hoje do Jardineiros Urbanos pro Fly, vou apresentar para vocês aqui um recebido bem interessante que envolve esses dois gêneros, as Dieffenbachias, as Comigo Ninguém Pode e as Aglaonemas. São aráceas também, e se você é um aspirante à coleção de plantas ou já é um colecionador de aráceas com orçamento bastante reduzido, você pode iniciar sua coleção e ter aí variedades e espécies muito interessantes e que, dependendo do ponto de vista, não deixa a desejar em relação à queridinha, famosa Aglaonema pictum tricolor. Saudações, queridos plantoides e colecionadores! No último episódio do O Básico da Urban Jungle, eu lancei aí um tema abrangente sobre o que é ser um colecionador de plantas e deixei bem claro aí para vocês, não exigiu um esforço muito grande aí de interpretação de texto, de que coleção de planta não se restringe apenas às pessoas que têm um orçamento maior para isso e que existem aí muitas variedades da família Arácea com preço acessível e que, se você trouxer aí abundantemente para sua coleção a partir da beleza e depois da identificação, dos cuidados específicos, você começa a estabelecer aí ou começa a ampliar a sua coleção de plantas. Dieffenbachias e Aglaonemas são da família Arácea, e quem traz aí as variedades para eu poder ilustrar o episódio de hoje é a loja, o parceiro Vila Verde, lá do Espírito Santo. Eles são produtores, eles também são colecionadores, e eles enviaram aqui para mim 6 variedades, 4 de Dieffenbachias e 2 de Aglaonemas, para a gente entender um pouquinho mais sobre essas variedades, as diferenças entre os dois gêneros. Muita gente confunde aí Dieffenbachia com Aglaonema, e qual é a maneira para a gente descobrir definitivamente a diferença entre esses dois gêneros. O André da Vila Verde trouxe essa informação para mim e eu levo hoje até vocês. No momento que a gente começa a falar sobre a diferença entre a Dieffenbachia e a Aglaonema, e a resposta se posiciona na parte das raízes, isso aí começa a sair um pouco do contexto mainstream, popular, e a gente começa a levar essas plantas para um olhar mais criterioso e crítico do colecionador. Notem aí a movimentação que eu comentei em relação ao perfil do colecionador de plantas. Então bora conhecer essas beldades de preço muito mais acessível e que, se bobear, não faz tanta diferença em termos de beleza, pelo menos, em relação à Aglaonema pictum tricolor, que sim, em termos de história, cultura, ela já se posiciona aí como uma planta de coleção um pouco mais cara. Começando aqui com uma beldade que praticamente é indiscutível quando o assunto é a beleza.
Dieffenbachia reflector. Só de bater o olho assim a gente sabe por que reflector, né? Existe um contraste muito intenso entre o verde escuro e o verde claro. Chega a ser a fosforescente, fluorescente, pelo menos a olho nu. A nervura também central, ela é branquinha, mas tem aqui uma luminescência, uma incandescência ao seu redor que dá um charme bem exclusivo para esta variedade. Se eu não me engano, a partir da nomenclatura, ela é um híbrido, Dieffenbachia reflector. Tom de escuro verde muito intenso e essas manchinhas com verde bem contrastante. Plantinha bem interessante. Agora eu pergunto, será que em termos de beleza ela deixa a desejar em relação à Aglaonema picton tricolor? E aí que a gente vai atribuindo outros valores para entender por que a picton tricolor se posiciona onde se posiciona. A Aglaonema picton tricolor, ela já tem um histórico de muito mais tempo entre o contexto dos colecionadores. E como eu falei, a história da planta, a história no universo de coleção, às vezes determina o valor agregado, o valor imaginado que se projeta no valor monetário em cima da planta. No caso aqui, a Dieffenbachia reflector tem potencial de um dia estar lá no contexto das mais desejadas? Com certeza, na minha visão, tem potencial. Embora gênero Dieffenbachia, até onde eu sei, a gente tem um pouco de escassez aí como planta de coleção. Ah, mas como isso se forma? Pois é a mente humana, é a história, são coincidências, são certas subjetividades que fazem a própria história e tá aí. Muito linda. E uma das características das Dieffenbachias em geral é que o cultivo é muito baba, é muito simples, não tem segredo. E às vezes o fato de ser muito fácil de colecionar também faz com que o colecionador até deseje menos. É interessante isso, né? Porque o colecionador sim gosta de um debruçar mais profundo, gosta de certos desafios em níveis diferentes. E pode ser isso também, não exclusivamente isso. E a gente passa agora para a Dieffenbachia longispata. Olha o tamanho da bicha. Você vai me perguntar, o André, o pessoal da Vila Verde, o padrão de muda, são esses assim? Exatamente isso. Isso aqui é padrão de muda da Vila Verde. Vou falar dessa Aglaonema ainda, mas ó, só para vocês terem referência. Então essa pequena monstra aqui, Dieffenbachia longispata, olha o nome já traduz, né? Deve ser Dieffenbachia longispata não por causa da folha em si, mas a inflorescência tem a espata, e a espata deve ser longa também, não a espádice, né? A espádice é onde se poliniza, aquela folhinha que fica assim, deve ser bastante longa, por isso tem esse nome. E ela também é de folhas bem longas, tá certo? Padrão de muda, Vila Verde, uma planta bem interessante. Lembrando que Dieffenbachias, Aglaonemas vão curtir de meia sombra a sombra, tá? E são todas muito robustas, muito de fácil cultivo. Dieffenbachia oerstedi. Vejam só, que interessante essa plantinha aqui também. Num primeiro relance, quem tem aí afinidade com variedades de Philodendron, essa folha aqui, num primeiro relance, lembra de qual Philodendron? Philodendron geniculatum, anteriormente tratado como uma rhodospata, um outro gênero das aráceas aí, né? Porque tem o quê? Essa nervura central aqui, ó, é bem característico desta Dieffenbachia oerstedi, o verde bem intenso e essa nervura central bem contrastante, né?
algo que me lembra bastante o Philodendron geniculatum. Tá aqui uma outra bichinha, vindo da Vila Verde, bem diferente das demais que eu mostrei, né? E por fim, na categoria Dieffenbachia, do gênero Dieffenbachia, a gente vai ter aqui uma outra que se assemelha a Reflector, né? Tem essas características estéticas que lembram a Aglaonema pictum tricolor, ó. Dieffenbachia armi. Esse jeitão de tecido militar, né? Meio camuflado assim. Muito legal, né? Muito bonito. Bem interessante. Estruturas das Dieffenbachias relativamente padrão, assim. Traz algo da Reflector, né? Bem legal. Meia sombra, sombra. Um substrato aí aerado, padrão das aráceas e tudo mais. Se você esquecer de regar, não vai ter problema. É muito menos sensível a uma baixa hidratação. Umidade no ar, em geral, você não tem que se preocupar demasiadamente. Talvez a Reflector um pouco mais, não tenho certeza, pela formação da folha. E agora, vamos tentar descobrir aqui, a partir das raízes, vamos abrir aqui um dos pacotinhos e tentar descobrir as diferenças das raízes. O André me falou já, eu não lembro agora de cor, eu sei que de um gênero é mais grossa a raiz, parecendo mais o Anthurium, e de outro gênero é mais fininho, tá? Então vamos abrir aqui e ver se é isso mesmo, e fazer a comparação. E aí, plantóides, está lembrando raízes de Anthurium? Lembra um pouco, né? Uma gema foliar desenvolvendo aqui lateralmente. Lembra um pouco, tá certo? Isso aqui é uma Dieffenbachia, no caso, a variedade Reflector. Esse é o padrão de raízes, mais ou menos com esta carinha aqui. Agora a gente vai pegar uma Aglaonema e eu aproveito e introduzo aqui, apresento aqui para vocês as duas variedades que a Vila Verde me mandou. Primeira variedade aqui, ó, Aglaonema Silver Frost. Ela tem as características de prateado, acinzentado, né? Algo que a gente nota em alguns casos, como o Philodendron sodiroi, o Brandttianum. E bora checar aqui as raízes, já neste contexto de identificação, ou melhor, diferenciação entre as Dieffenbachias e as Aglaonemas, a partir do que, ó, sistema radicular. Começa a entrar aí no nível de nerdice, que é típico do colecionador. A Aglaonema é que tem raiz mais parecida com o de Anthurium. Com certeza, ó. Ela tem raízes principais, bem parecida mesmo com o de Anthurium. E a secundária, ela é também mais grossinha. Isso aqui é bem de Anthurium. Agora a Dieffenbachia, as secundárias são fininhas. As principais podem até ser mais grossas, né? Mas as secundárias são bem cabelinhos. São bem tipo cabelinhos, fininhos e tal. Olha só. Qual que parece mais size de Anthurium? Aqui a gente tem uma Dieffenbachia Reflector. E aqui a gente tem uma Aglaonema Silver Frost. Qual que lembra mais de Anthurium? Tá aqui. Aglaonemas. Tiratema. A gente vai abrir de mais duas aqui. Então, já apresento para vocês aqui a Aglaonema cutlass. Olha que formação diferenciada de folhagem, né? Foge um pouco do padrão conhecido. Tem também essa formação prateada, acinzentada, né? Só que elas são bem longas e estreitas, as folhinhas volumosas, dão outro tipo de volume aqui para uma Aglaonema, para a ideia que a gente possa ter de uma Aglaonema, tá certo? Bora abrir aqui para dar uma olhada nas raízes. Aqui está, ó, Aglaonema cutlass.
bem semelhante ao padrão de raízes da Silver Frost, só está um pouco mais volumoso, né? As raízes secundárias também, elas são mais grossinhas aqui, ó, dá para ver. Algo mais semelhante a Anthurium, inclusive a coloração de raiz saudável mais branquinha. E bora abrir uma outra Dieffenbachia para ver se assemelha à Dieffenbachia Reflector, que é mais cabelinho assim, né? Essa segunda referência talvez não seja das melhores, mas dá pra gente notar aqui que as raízes secundárias são volumosas e cheias de cabelinho também, formam esse cabelinho, tá? Ó. É diferente mesmo, hein? Tá certo? As raízes secundárias da Aglaonema são mais grossas, mais rígidas, menos volumosas. Tem essa característica de coloração também, tá? Que lembra muito mais Anthurium. E tá aí. Eu acho que dá pra gente ter essa percepção mais clara agora de diferenciação entre Aglaonema e Dieffenbachia, tá certo? Este então foi mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Dieffenbachia longispata, Dieffenbachia Reflector e uma outra galerinha aí, 4 outros indivíduos para compor aqui a minha florestinha. Olha que lindeza. Custo-benefício em termos de coleção bastante alto, né? São plantas que na Vila Verdes aí giram de 40 a 60 reais, mais ou menos nessa média, tá certo? Bem legal. Valeu, André. Valeu, Vila Verde. Valeu, turma da Vila Verde. E deixo aqui essas opções a vocês, essas referências de Aglaonemas e Dieffenbachias para a sua coleção. Não é só de Aglaonema Pictum tricolor que se fazem Aglaonemas e Dieffenbachias no rolê da coleção de plantas. Valeu, meus queridos plantoides, até o próximo episódio. Um detalhe importante, o teor de oxalato de cálcio, uma substância aí que compõe a seiva das plantas, costuma ser mais alto, bem mais alto nas Dieffenbachias. Então atenção aí para crianças e pets, para que eles não mordisquem, não devorem, não comam as folhas, as estruturas, os pecíolos, porque isso pode gerar algum probleminha aí. E normalmente a reação inicial é um formigamento na boca, na língua. É bom prestar atenção, tá? Dieffenbachia em geral. Valeu, meus queridos plantoides, agora sim.